Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo aqui para tratarmos da Lei Anticrime, Lei 13964, de 24 de dezembro de 2019. Fábio Roque, estamos disponibilizando todos os vídeos no nosso canal no YouTube. Esse já é o nosso 13º vídeo. Estamos gravando aqui no dia 23 de janeiro de 2020 e a Lei Anticrime entra em vigor hoje. Então a lei foi aprovada no dia 24 de dezembro de 2019, 30 dias de vacácio, entra em vigor hoje. E ontem, dia 22 de janeiro, nós tivemos uma nova decisão judicial, uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal que impacta sobremaneira na questão atinente à entrada em vigor da lei anticrime. Ou seja, o que nós vamos falar hoje, meus amigos, impacta diretamente o tema dos dois últimos vídeos que foram postados há muito pouco tempo, há muito poucos dias, pouquíssimos dias nós postamos o vídeo de número 11 para tratar da mudança no artigo 28, que é a questão do arquivamento da investigação criminal, e também há poucos dias nós gravamos sobre o vídeo de número 10, que era a decisão do ministro Dias Toffoli. No dia de ontem, 22 de janeiro, na véspera de a lei anticrime entrar em vigor, saiu a decisão do ministro Luiz Fux e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Então tome muito cuidado, porque para você que já viu os dois vídeos anteriores, o que nós vamos falar hoje impacta diretamente sobre aquilo que nós trouxemos lá, porque muito do que a gente disse lá naqueles dois vídeos, dias depois, tornou-se desatualizado por conta da decisão do ministro Luiz Fux. Como nós sempre fazemos, então vamos contextualizar a matéria. Eu quero que você recorde, em primeiro lugar, a decisão do ministro Dias Toffoli, porque vai ser muito importante a gente entender como é que estava a questão e como é que passou a estar a partir da decisão do ministro Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli, ele, na presidência do Supremo Tribunal Federal e atuando no plantão, lembra que o Supremo, nesse mês de janeiro inteiro, ele está de recesso e, portanto, ainda estamos falando de decisões no plantão. Quem estava no plantão era o ministro Dias Toffoli. E aí, qual foi a decisão do ministro Dias Toffoli? Ele, julgando a medida cautelar em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, ele proferiu uma decisão muito importante. Relembre comigo que eu estou falando de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A ação direta de número 6.298, ajuizada pela Ação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a Associação dos Juízes Federais, a AJUF. A ação direta de constitucionalidade 6.299, que foi ajuizada por 2 partidos políticos, o Podemos e o Cidadania, e a ação de inconstitucionalidade de número 6.300, que foi ajuizada pelo PSL, Partido Social Liberal. Tá? Então, na época, só tinha essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Tá? E aí o ministro, então, ele proferiu a decisão cautelar, em que o ministro Dias Toffoli, então, ele disse: em primeiro lugar, suspendeu o artigo 157, parágrafo 5º, que nós já comentamos aqui, é aquela questão da contaminação do entendimento, ou seja, juiz que teve contato com a prova ilícita não poderia continuar à frente do processo. Isso já estava suspenso pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele suspende a implementação do juiz das garantias, mas estabelecendo um prazo máximo de até 180 dias para que os tribunais se organizassem e aí implementassem aquela medida. 180 dias, inclusive eu me retratei no vídeo de número 11, porque são 180 dias contados a partir da publicação da decisão, tá? Aí o terceiro desdobramento da decisão do ministro Dias Toffoli foi no sentido de que o juiz das garantias não se aplicaria, em primeiro lugar, nos órgãos colegiados, segundo lugar, no tribunal do júri, em terceiro lugar, em casos envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, em quarto lugar, em se tratando de justiça eleitoral. E o quarto aspecto da decisão do ministro Dias Toffoli tinha sido no sentido de análise de questões de direito intertemporal sobre o juiz das garantias, né? Ou seja, para os processos em andamento e para as investigações em andamento. A gente tratou disso tudo de forma minuciosa lá no nosso vídeo de número 10. Quem quiser mais detalhes e quem quiser ver os fundamentos da decisão do ministro, eu aconselho que veja lá o vídeo de número 10. Não vou repetir tudo para não ficar cansativo e ficar o vídeo muito extenso. Pois bem, aí o que é que acontece? Na data de ontem, 22 de janeiro, o ministro Dias Toffoli, ele reviu essa decisão do ministro, o ministro Luiz Fux reviu a decisão do ministro Dias Toffoli, porque o ministro Luiz Fux assumiu o plantão do Supremo. Então, o ministro Luiz Fux, que inclusive será o próximo presidente do Supremo, né, ele é o vice-presidente, então, nessa última parte do plantão, o ministro Dias Toffoli saiu e o ministro Luiz Fux assumiu a presidência.
E ele então reviu a decisão do ministro Dias Toffoli, que foi proferida na medida cautelar naquelas 3 ações diretas de inconstitucionalidade. E chegou uma 4ª ação, que é a ação de número 6.305, né? Na época da decisão do ministro Dias Toffoli ele ainda não tinha chegado, a ação direta de inconstitucionalidade 6.305, que foi ajuizada pela CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que foi justamente questionar o artigo 28, sobre o qual a gente falou no vídeo de número 11, e também questionar o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal. O que fez então o ministro Luiz Fux? Em resumo, está suspensa a implementação do juiz das garantias sem prazo determinado. A decisão do ministro Toffoli era de suspender a implementação, mas estabelecendo um prazo de até 180 dias para que houvesse essa implementação. O ministro Luiz Fux, ele revoga essa questão do prazo de até 180 dias. Está suspensa a implementação do juiz das garantias sem prazo determinado, ou seja, até que essa medida cautelar seja revista pelo próprio ministro relator, o que eu considero muito pouco provável, porque o ministro relator é justamente o próprio ministro Luiz Fux, mas até que a medida cautelar seja revista, então, pelo plenário do Supremo, pode ser revista pelo relator, que eu repito, acho difícil, mas pode ser revista por ele, ou pode ser revista pelo plenário, ou pode ser que o plenário decida julgar logo o mérito diretamente, tá? Mas então, significa dizer, até segunda ordem, suspensa a implementação do juiz das garantias no Brasil. Por quê? É importante que se diga isso. Porque, ao contrário do que disse o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux entende que a questão atinente à implementação do juiz das garantias mexe na organização do Poder Judiciário e, portanto, só poderia ser aprovada mediante lei de iniciativa do Poder Judiciário. Foi um dos fundamentos dos quais ele se valeu. E o outro fundamento foi no sentido de que necessitaria de dotação orçamentária, e como não havia previsão de dotação orçamentária para a implementação do juiz das garantias, isso violaria o artigo 169 da Constituição, que fala na exigência de dotação orçamentária, e também o artigo 99 da Constituição, que outorga autonomia financeira ao Poder Judiciário, ou seja, não apenas precisaria estar nos orçamentos, como além disso, seria a partir da iniciativa do Poder Judiciário que encaminha a sua proposta orçamentária ao Poder Legislativo. Tá? Então, esses foram os 2 fundamentos utilizados pelo ministro Luiz Fux. Tenho minhas reservas em relação a esse entendimento, porque acredito ser possível implementar o juiz das garantias sem a necessidade de criação de novos órgãos ou de novos cargos, apenas com a reestruturação efetivamente, até porque valendo-se aí dos juízes que atuam em comarcas próximas, dos juízes de varas de substituição, a criação de núcleos regionais, os juízes substitutos das varas, mas enfim, foi a decisão do ministro, é o que nós temos por enquanto. Então, para o ministro Luiz Fux, o juiz das garantias ele é inconstitucional por afronta, veja que é bem diferente do fundamento lá do ministro Dias Toffoli, que entendia que é constitucional, mas que o prazo previsto na lei de apenas 30 dias não era suficiente. O ministro Luiz Fux não, ele entende que é inconstitucional por vício de iniciativa, teria que ser iniciativa do Poder Judiciário, e também por afronta a dispositivo constitucional que trata de questões orçamentárias, artigo 169 e artigo 99 também. Então, ministro Luiz Fux suspensa a implementação do juiz das garantias sem prazo definido. Outra decisão dele foi no mesmo sentido da decisão do ministro Dias Toffoli, de suspender a implementação do artigo 157, parágrafo 5º, que, como nós dissemos no vídeo de número 10, trata da questão da teoria da contaminação do entendimento, ou seja, juiz que tivesse contato com a prova ilícita não poderia continuar à frente do processo, isso está suspenso, ele invoca questões atinentes à razoabilidade e por aí afora. Bom, terceiro aspecto da decisão do ministro ministro Luiz Fux, impacta diretamente no que a gente falou no vídeo anterior, o vídeo de número 11. 11 ou 12, eu confesso que já estou perdido aqui na numeração, acho que no vídeo 12. Enfim, o último vídeo que trata do artigo 28, foi o vídeo 12 mesmo, é isso mesmo. No vídeo que trata do artigo 28, é o último vídeo que nós gravamos, a questão atinente ao arquivamento. E aí eu comentei lá que na redação nova da lei anticrime,
o arquivamento não vai mais passar pelo juiz. O promotor de justiça, o procurador da República, ele ordena um arquivamento e ele submete à instância revisora internamente no próprio MP. Isso também está suspenso. O ministro Luiz Fux também disse que isso impactaria, porque impactaria a organização, a estrutura do Ministério Público e precisaria de dotação orçamentária, porque os órgãos de revisão interna não teriam estrutura para analisar todas as questões de arquivamento que para lá fossem enviadas, e por isso ele entendeu que havia também, aqui no artigo 28 do CPP, né, haveria também uma afronta ao artigo 169 da Constituição, que fala na questão orçamentária. Então o artigo 28, que foi o objeto do nosso último vídeo, também suspenso pelo ministro Luiz Fux, tá? Isso não tinha sido alcançado pela decisão do ministro Dias Toffoli, mas foi suspenso aí pelo ministro Luiz Fux, tá? Até porque essa questão do artigo 28, ela só veio com a última ação de inconstitucionalidade, que é a 6.305, ajuizada pela CONAMP. Quando o ministro Dias Toffoli decidiu, ainda não existia essa ação direta de inconstitucionalidade, por isso que ele nem abordou a questão do artigo 28. E a CONAMP também questionou o artigo 28A, que vai ser objeto de estudo do nosso próximo vídeo, que é o acordo de não persecução penal. Mas o ministro Luiz Fux entendeu que não havia qualquer inconstitucionalidade no acordo de não persecução. A CONAMP questionava particularmente a questão da homologação do juiz, ou seja, a submissão do acordo de não persecução ao juiz. E o ministro Luiz Fux entendeu que aquilo não violaria a independência funcional do Ministério Público e estava plenamente consoante ao sistema de freios e contrapesos que nós temos, tá? Então, o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução, esse continua válido, tá? Então, é isso, meus amigos. Então, decisão aí do ministro Luiz Fux. Então, em resumo, o que é que nós temos? Suspensa a implementação do juiz das garantias, suspenso totalmente. Então, veja que até perde sentido aquelas discussões que nós travamos quando a gente gravou o vídeo sobre a decisão do ministro Dias Toffoli. Aquela questão, olha, aplicar ou não em caso de Lei Maria da Penha, Tribunal do Júri, Justiça Eleitoral, isso perde objeto, pelo menos momentaneamente, até segunda ordem, juiz das garantias está suspenso. Artigo 157, parágrafo 5º do CPP, que trata da questão atinente à prova ilícita, também suspenso. Já estava suspenso pelo ministro Dias Toffoli, que é aquela questão do juiz que tem contato com a prova ilícita e precisaria ser afastado do processo, também está suspenso. E, como eu disse, artigo 28, sobre o qual a gente falou no nosso último encontro, no nosso último vídeo, também suspenso, ou seja, não teremos aquela questão atinente ao arquivamento, que seria apenas internamente ali no MP. Tem mais um aspecto da decisão do ministro Dias Toffoli, toda hora eu estou trocando Dias Toffoli com Luiz Fux, estou falando da decisão do ministro Luiz Fux, que é a mais recente. Tem mais um aspecto na decisão do ministro Luiz Fux, que também suspende um parágrafo do artigo 310 do CPP, que seria implementado agora, que ao tratar da audiência de custódia, nos diria que se a audiência de custódia não fosse realizada em até 24 horas, haveria o relaxamento da prisão. E aí ele entendeu que isso feria a razoabilidade, porque desconsideraria as particularidades locais. Em muitos lugares haveria uma dificuldade de mobilização, de deslocamento, e que talvez não fosse possível a realização da audiência de custódia, e que não seria razoável que em toda e qualquer situação, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, houvesse necessariamente o relaxamento da prisão em flagrante por não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Então isso também está suspenso, tá? Então, em resumo, suspenso o juiz das garantias, suspensa a implementação da teoria da contaminação do entendimento, suspensa a nova redação do artigo 28, que falava no arquivamento apenas internamente pelo órgão do MP, e suspensa o relaxamento da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Isso foi a decisão de ontem, 22 de janeiro de 2020, e vamos lembrar que o restante da lei entra em vigor hoje, no dia 23 de janeiro de 2020. Com isso a gente encerra o nosso vídeo de hoje. A gente volta no próximo vídeo para tratar do acordo de não persecução penal. Isso se daqui até lá não surgir aí uma outra novidade, uma nova decisão judicial ou algo que o valha, tá? Então é isso, meus amigos. Continue acompanhando aí que a gente tem muita coisa para falar sobre a lei anticrime. E quem ainda não viu, nós temos todos os outros vídeos disponibilizados aqui no nosso canal. Vale a pena a gente dar uma olhada aí no que é que está mudando, tá? Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.